Você está ouvindo Vozes da Diáspora, um podcast que une africanidades, luta e memória. Este é um projeto do Museu Afro Virtual do Rio. Acesse nosso site museuafro.rio.br. Me chamo Ruth Salles, né? Sou mulher negra, oriunda da favela. Vim aqui para o Rio de Janeiro criança, junto com meus pais, com 3 anos de idade, junto com meus pais, em Minas Gerais. E aqui a gente, primeiro, morou de favor e depois passamos para uma ocupação, que no tempo não era ocupação, e sim invasão, numa comunidade ali do Complexo do Borel, né, e na Tijuca. E ali eu passei a maior parte dos meus anos, até a minha juventude, né, e ali eu aprendi a luta, né, de saber como a gente tem que lutar para garantir, inclusive, além da sobrevivência, mas também o direito à terra para morar, né? Ali eu vi meus pais fundar a Associação de Moradores, a gente lutava no tempo, inclusive, por um bico de luz, né? Depois, para pegar um balde d'água na bica, até a água chegar na nossa porta, teve muita luta, né? Eles vinham de metro em metro, enfim. E ali eu estudei, né? Tudo sempre foi com muito sacrifício, porque eram 13 irmãos, né? De uma família evangélica, e que até a gente se encontrar e entender, né? Que aquele processo ele advinha de uma luta muito mais anterior, né? Que a minha, que era a história, né? De como o nosso povo chega aqui nos porões dos navios e são escravizados, não que sejam escravos, mas foram sim escravizados, e que a gente somos, né, descendentes de toda essa história maligna, maldita, né, que foram cometida com o nosso povo que vem da África, reis e rainhas, né, e chegam aqui para ser escravo, né, de um povo branco que se dizia, né, o supremo, e nós os desumanizados, né? Então ali eu entendi por que as nossas condições eram diferenciadas, né, ou eram nenhuma, né? Inclusive o nosso direito era tão nenhum que hoje nós temos um Estado que invade, né, as nossas áreas populares e faz o que quer porque acha que nós ainda não temos direito. E aí eu costumo dizer que, inclusive, é uma continuidade da história do Capitão do Mato. Mas eu estudei, né, fiz o ensino médio, tentei fazer uma faculdade de serviço social, está interminável, como é o processo quase de nossa maioria, né, por conta do acesso, por conta da condição, por conta de ter que escolher entre estudar e comer, né, estudar e alimentar os seus irmãos, ajudar a criar seus irmãos. Enfim, é um processo que acho que uma maioria de nós, e que logo cedo também somos mães, e temos que cuidar dos nossos filhos. Enfim, é um processo que eu acho que uma grande maioria hoje ainda, né, de mulheres negras, né, da nossa população negra, né, que vem oriunda desses espaços, desses grandes quilombos, né, porque na realidade a nossa comunidade é um espaço de refúgio, né, do qual conta-se uma história muito bonitinha de uma princesinha, mas a gente conhece a verdadeira história, da onde ela vem, né, e como ela vem, e como foi a nossa libertação, que ainda não estamos, né, mas é um processo de luta cotidiana, né, para avançar e para ocupar e para ter acesso àquilo que é de nosso direito. Enfim, esse é um pouco o processo que eu venho. Muito cedo eu tive que aprender a me organizar, a organizar os nossos jovens na favela, né, a lutar pelas nossas vidas, a lutar para ter acesso, né, à educação, à saúde. Então, é um pouco isso que eu dou continuidade. Nesse caminho, a gente constrói aí vários mecanismos, né, mecanismo de luta,
para que possamos avançar, né, no combate ao racismo. Eu acho que hoje a gente caminha, inclusive, já para uma luta de reparação que já houve em 2001. Né? Em 2001, a gente foi para a África do Sul, né? E eu participei dessa delegação pelo Rio de Janeiro, e na África do Sul a gente foi brigar, na realidade, por reparação da escravidão. Né? Mas ali ainda era um debate muito novo e inclusive, é um debate muito caro e são poucos aqueles, né, que querem se comprometer, né, dos antirracistas com um debate caro que vai falar de redistribuição, né, de renda desse país, vai falar de redistribuição de terra, vai falar de devolver para nós aquilo que nos foi tirado. Então, isso é muito mais difícil, né? E na África, a luta nossa foi essa. Nós chegamos a organizar uma grande passeata lá em Durban, né, para exigir reparação dos países que escravizaram, né, o nosso povo africano, e o Brasil era um deles. E lá, com toda a nossa intervenção, com uma delegação muito grande do Brasil, a gente só conseguiu avançar com uma carta, né, de compromisso com as políticas de ação afirmativa. Mas, enfim, só não, porque para a gente foi. A gente queria um passo muito maior, mas foi um grande passo, né, com as políticas de cota, porque aí a gente pôde implementar as várias políticas, né, de inclusão do nosso povo preto. É claro que o ideal nosso não é a política de inclusão, e sim a de reparação. Né? Mas reparação para esse país, eles acham muito caro, embora esse país seja rico e que nós temos uma grande parcela de contribuição na construção da riqueza desse país. Mas para a gente é sempre, se diz o troco, né? A gente nunca pode ser o inteiro, tem que ser o troco. Então, enfim, esse é um pouco o meu processo de luta, né? Eu já construí vários movimentos, né? Participei da construção, dei minha contribuição nos vários movimentos de luta de resistência, né? Primeiro com as mães de jovens assassinados, a gente teve o movimento da Candelária, a gente teve um movimento de mães lá do Borel, que fizemos, posso me identificar a partir do assassinato de 4 jovens na comunidade do Morro do Borel, a gente teve o movimento Moleque, que é o movimento de mães com adolescentes em conflito com a lei, enfim, os vários movimentos que eu venho aí contribuindo, dando minha parcela de organização, né? A gente tem um mecanismo na LERJ, que também é uma outra luta, que são instrumentos que a gente vai criando, né, para dar espaço de denúncia, né, de buscar direitos, enfim. E também sou do Fórum, né, Estadual de Mulheres Negras, né, dentro da coordenação estadual do Fórum de Mulheres Negras, né, que é um outro espaço de luta das mulheres, né, de luta das mulheres, principalmente as mulheres negras de favela. E dentro da gestão, né, dentro do parlamento, estive agora, né, no mandato do deputado Valdec Carneiro, dentro da LERJ, eu pude construir um outro mecanismo que foi o Fórum de Diálogo das Mulheres Negras dentro da LERJ, que é um espaço importantíssimo, né, que é onde as nossas mulheres negras estão, na realidade, não só discutindo a política de gestão pública direcionada a essas mulheres negras, mas a gente está, inclusive, discutindo o orçamento dessa cidade, qual é o nosso pedaço, né? Qual a parte disso que vai estar voltada para uma política de inclusão social, racial, né, dessas mulheres, né, dessa família negra, enfim. É um espaço muito importante que a gente tem discutido a questão da saúde, da educação, do trabalho. É fundamental esse espaço que foi construído dentro da LERJ e que está lá, né, dando continuidade aos trabalhos, né, e que hoje tem um colegiado de mulheres negras que vai ao plenário e diz o que quer. Né? É como se as mulheres negras tivessem conseguido um mandato coletivo para discutir a política voltada para essas mulheres. Então, isso tem sido mais um ganho, e um ganho muito importante para a nossa luta
para o avanço das nossas lutas. E hoje eu estou, né, aqui no mandato da vereadora Tainá de Paula, né, que acaba de ser eleita, seu primeiro mandato, e que, para mim, sempre foi uma luta de empoderamento da mulher negra, mas principalmente de construir condições para que essas mulheres negras consigam, de fato, estarem nos espaços de decisão, né, como o legislativo. Então, para a gente é fundamental. Além das mulheres negras, né, que conseguiram entrar, né, pelas eleições, conseguiram entrar dentro da LEGE, né, como deputadas, né, a gente agora também conseguiu, são duas ainda, né, aqui na Câmara dos Vereadores, são três, aliás, aqui na Câmara dos Vereadores. Então, para a gente é fundamental, né, o mandato dessas mulheres, né, o mandato onde tem mulheres que saem, é oriunda da nossa luta, conhece a história, né, que vive na pele a história, então vai saber mais do que nunca para onde direciona e para onde aponta a política de gestão dessa cidade. Então, para a gente é fundamental estar eu aqui mais uma vez, né, junto com essa mulher, né, que é a vereadora Tainá de Paula, construindo um outro mecanismo de mulheres negras que vai também dar conta de apontar políticas de fato direcionadas a essa população negra. Então, para a gente é muito bom, né, poder alcançar, né, aquilo que a gente tanto luta. Então, assim, a minha passagem por aqui, a gente deixa um legado muito grande, né, para a nossa luta do combate ao racismo, né, para a nossa luta de ocupação dessa cidade, que é nossa também. Então, é um pouco isso. Eu não sei se vocês querem saber mais, mas é isso. Não, é excelente. Você ouviu Vozes da Diáspora, um projeto do Museu Afro Virtual do Rio. Este projeto conta com o apoio de Rio, Capital Mundial do Livro 2025, Cultura Viva, Oi Futuro, Ações Locais, Política Nacional Aldir Blanc PNAB. Realização: GPUP, Prefeitura do Rio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Visite nosso site museuafro.rio.br e até a próxima!